evento tão maravilhoso, tão seleto, esta reunião que o Senhor separou para a sua igreja. Então eu louvo o nome do Senhor, porque Deus nos deu esta oportunidade. Sem mais delongas, fiquemos em pé e vamos ministrar a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Fiquemos em pé em reverência à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 7 em diante. Aleluia. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente deste campo, do dirigente desta congregação e os seus auxiliares que estão na minha retaguarda. Que Deus possa abençoar a cada servo de Deus que hoje veio prestigiar, adorar e participar deste evento. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde quereis que preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Aleluia. Levante a mão ao céu assim. Poderoso e eterno Deus, te damos graça por esse momento tão solene, tão único, que o Senhor tem separado para nós, que o Senhor tem separado para a tua igreja, que o Senhor tem separado para nós, somos únicos. Senhor da glória, ser conosco e nos dá a iluminação para entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos amém e amém. Poder sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Prestarem atenção, você é bastante rápido em minhas palavras, naquilo que o Senhor tentou, aquilo que o Senhor nos entregou para passar para a igreja. Amados irmãos, quando a Bíblia Sagrada fala dos mestres, alguém tão importante como Jesus Cristo, que palmilhou esta terra e que tinha um objetivo em seu coração, que era o objetivo de Deus, que era o objetivo daquele que vive para sempre, daquele que não foi criado, daquele que é e que era e que há de vir, daquele Senhor que teve a sua parte na criação do mundo, Jesus na redenção do homem, e o Espírito Santo é a nossa herança futura. Esse mesmo Jesus que veio a este mundo com o amor de Deus à humanidade, veio a este mundo com o perdão de Deus a toda criatura, veio a este mundo com uma graça salvadora para todos os homens, graça esta que é e que significa favor imerecido, algo que eu e você não merecíamos. Este Jesus que palmilhou esta terra trouxe para nós a esperança de um dia entrarmos no céu pelas portas. Este Jesus que nos trouxe a santificação, a justificação, a regeneração, a separação, o perdão, e hoje nós somos eleitos pelo sangue dele, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Este mesmo Jesus que fez a sua missão, uma missão especial, de levar o Evangelho a toda criatura, levar o Evangelho àquelas pessoas que precisavam, levar o Evangelho para as pessoas que necessitavam. Todo necessitado era carente
Deus. Todo necessitado precisava de Deus. E aquele que precisava alcançar a misericórdia de Deus. E aquele que alcançar a misericórdia de Deus é curado, era salvo, era separado e era chamado para ser discípulo do Senhor Jesus. O interessante que tinha no seu discipulado três classes de pessoas, três classes de discípulos. Existia aquela classe que eram discípulos de verdade, estavam prontos a aprender, estavam prontos a servir. E existia aqueles apenas que eram seguidores de Jesus. Existia uma classe de pessoas que só queriam milagre, mas não queriam o dono do milagre. O interessante é, quando li esse texto tão especial, me trazia e me traz ao coração algo que aconteceu na caminhada de Jesus. A Bíblia diz que era um dia, estava chegando, e ele pregava no templo. À noite, ele saía do templo, ficava ao monte chamado Monte das Oliveiras, que para alguns pregadores também chamava-se o Monte da Transfiguração, ou monte em que acontecerá o maior evento de toda a humanidade. Jesus descerá sobre aquele monte. Jesus descerá sobre este monte, que é chamado também do Monte Santo, aonde Jesus vai se manifestar para toda a humanidade. O interessante é que todo o povo ia ter com ele no templo, e pela manhã cedo iam para ouvir Jesus falar. Quem ouve Jesus falar, a sua vida é mudada. Quem ouve Jesus falar e atende o que Jesus fala, a sua vida muda. Muda o seu estado espiritual, muda o seu estado moral, muda o seu estado no seu caráter, muda o seu estado psíquico. Tudo muda na vida daquele que ouve Jesus falar. E quando Jesus fala, algo acontece. Vidas são moldadas, diga moldadas. Moldadas. Moldado quer dizer trabalhado. Vidas são lapidadas. Quando Jesus caminhava por esta terra, e o doutor Lucas descreveu, ou escreveu esse texto tão lindo, ele estava, pois, perto do dia da Páscoa. Diga, dia da Páscoa. Dia da Páscoa. Que também é comemorado, dia dos pães asmos. Ou seja, segundo a lei, eles tinham praticamente 3 grandes festas no meio dos judeus. E uma das festas era a festa do pães asmos. Ora, essa festa do pães asmos era no 7º ou no 14º dia de cada mês ou do mês. O interessante é que no 5º dia, ou seja, no 15º dia, acontecia a festa da Páscoa. E durava 7 dias. Então Jesus, já sabendo que ele não teria uma outra oportunidade para lapidar os seus discípulos, para orientar os seus discípulos, ele se antecipa. Ele chega com os seus discípulos, sai com os seus discípulos e diz para eles: olha, eu preciso preparar a Páscoa. E mandou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Ide. A Bíblia, quando fala ide, é uma palavra imperativa, é uma ordem. Palavra imperativa, uma ordem do próprio Jesus de Nazaré para os seus escolhidos, para aqueles que professam o seu nome, para aqueles que precisam e dependem de Deus. Quando eu falo de dependência, falo daqueles que são carentes de Deus. Só quem é carente de Deus aqui levanta a mão. Então glória para o Senhor. Sabe por quê? Porque quando se é carente, o Senhor se aproxima desta pessoa. Quando a pessoa é carente, o Senhor se aproxima dessa pessoa, abençoa
pessoa, alegre essa pessoa, porque ele se torna uma pessoa dependente. Uma pessoa dependente é uma pessoa que precisa de alguém. Eu preciso de Deus. Por isso que Davi chegava e ao Salmo de A, ele chegava: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Dependência, depender dele é precisar dele. O homem sempre quis ser independente de Deus. Chega um momento na vida de um jovem ou de uma pessoa que ele quer se tornar independente, quer casar, quer arranjar família, e existe um ditado na história: quem casa faz casa. Quando diz esse ditado na história, quem casa faz casa, quer dizer responsabilidade. É dependente. Mas aquelas pessoas que são dependentes de Deus, tudo que elas fazem é pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, porque a vontade de Deus prevalece sobre a tua vontade e prevalece sobre a minha vontade. A vontade de Deus está acima da nossa vontade. Então Jesus, ele olha e quer trazer para os seus discípulos uma orientação e diz: para o lugar que vocês devem preparar a Páscoa. E eles lhe perguntaram: onde quereis que preparemos a Páscoa? A palavra de Jesus foi direta. No seu estado onisciente, onipresente, que são atributos de Deus, onipotente, ele tem poder, onipotente. Onipresente é porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente é porque ele sabe de tudo. Ninguém se esconde dele, ninguém esconde-se da sua presença. O próprio Davi dizia: para onde eu fugirei de tua presença? E na presciência de Deus, ele diz: vocês vão encontrar, indo pelo caminho, entrando na cidade, um homem carregando um cântaro. Seguiu, e lá encontrareis em terceiro lugar onde ele entrar. A situação é que era difícil um homem carregar um cântaro. Naquela época, só as mulheres carregavam um cântaro. Naquela época, principalmente nos episódios dos judeus, na história dos judeus, só as mulheres caminhavam levando cântaro, levando água, tanto para camelos, tanto para sua casa, tanto quanto para o seu esposo, tanto quanto para a sua família. Era dever da mulher. O interessante é que Jesus disse: vocês vão encontrar um homem. Foi algo inusitado. Algo inusitado é algo incomum, algo que não conseguia, ou seja, ou algo incomum que ninguém ainda não tinha visto. Um homem carregando um cântaro. Este seria o sinal. O que Jesus fala, Jesus cumpre. Mas aconteceu uma coisa na vida de Pedro e de João, dos discípulos que foram até aquele lugar. Eles obedeceram. Segura essa, se estreitar da glória, tá bom? Deixa Deus te usar, tá bom? A